outros pela sua história. A Madalena tem o privilégio de reunir ambas. Entre o mar e a montanha, cresceu uma terra feita de coragem, de trabalho e de pessoas que nunca deixaram de acreditar no seu futuro. Uma terra onde as tradições continuam vivas, onde a cultura se reinventa e onde cada geração acrescenta um novo capítulo à história que nos une. É precisamente esse espírito que celebramos hoje. Reunimos-nos aqui para dar início a mais uma edição das Festas da Madalena. O momento em que a nossa vila se veste de festa, abre as portas a quem nos visita, recebe de braços abertos quem regressa à casa e reafirma com orgulho a identidade de um povo que sabe honrar o seu passado enquanto constrói o futuro. Este ano, esta celebração ganha um significado ainda mais especial. Assinalamos 50 anos da autonomia dos Açores, 50 anos de um caminho construído com determinação, proximidade e capacidade de decidir o nosso próprio destino. Uma conquista que ajudou a afirmar a identidade açoriana e que continua a inspirar o desenvolvimento das nossas ilhas. As Festas da Madalena são também um reflexo desse percurso, porque celebrar a nossa cultura, valorizar os nossos artistas e reunir toda a comunidade em torno da música, da tradição e da amizade é também celebrar aquilo que somos. Celebramos igualmente a nossa padroeira, Santa Maria Madalena, cuja fé, esperança e exemplo continuam a inspirar esta comunidade e dão um significado ainda mais profundo a estes dias de encontro e de celebração. É uma enorme alegria partilhar convosco o início de mais umas Festas da Madalena. Antes da abertura oficial desta cerimónia, convido ao palco o Sr. Padre Dinis Silveira para dirigir uma mensagem à nossa comunidade e invocar a bênção para estas festas. Recebamos com uma salva de palmas. Certamente que já fostes à igreja e contemplastes a extraordinária imagem de Santa Maria Madalena. Já fostes. Certamente que reparastes que pela sua face correm algumas lágrimas. Foi aquelas que caíram aqui há pouco, como uma mãe que depois de muito tempo encontra os seus filhos. Por isso aquilo que caiu aqui há pouco foram as lágrimas de Santa Madalena, Maria Madalena, pelo encontro com os seus filhos. Por isso, abertura molhada, festas abençoadas. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal da Madalena, Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, demais autoridades civis e militares, Reverendo Padre Marco Martinho, representantes das instituições e associações do nosso Conselho, estimados amigos. É com profunda alegria que damos início às festas de Santa Maria Madalena deste ano do Senhor 2026. Estas festas certamente que ocupam um lugar muito especial na vida do nosso Conselho. Não são apenas dias de encontro, de cultura, de música ou de convívio fraterno. São antes a celebração daquela que deu nome à nossa terra e cuja fé continua a inspirar a nossa identidade coletiva. Ao longo dos séculos, a comunidade da Madalena cresceu em redor da sua igreja, da sua padroeira e da fé cristã. A nossa história não pode ser compreendida sem reconhecer o rico património espiritual que moldou gerações, inspirou famílias, educou consciências, construiu uma cultura marcada pela solidariedade, pelo trabalho, pela hospitalidade e pela esperança. É precisamente por isso que o tema escolhido para este ano, para as novenas e a festa, nos interpela de uma forma tão direta. Cristão, que dizes de ti mesmo?
Esta pergunta inspira-se das palavras dirigidas a São João Batista no Evangelho de São João. Quem és tu? Que dizes de ti mesmo? É uma pergunta que atravessa os séculos e chega a todos e a cada um de nós. Num tempo em que é fácil definir-nos pela profissão, pelos títulos, pelas opiniões ou pelas redes sociais, esquecemos por vezes a pergunta mais importante: quem somos verdadeiramente? O que revela a nossa vida? Que testemunho oferecemos aos outros? O que somos como conselho? Santa Maria Madalena responde-nos não com teorias, mas com a sua própria existência. Ela também conheceu a fragilidade humana, experimentou a força transformadora da misericórdia de Jesus Cristo e tornou-se uma discípula fiel. Permanece junto à cruz quando todos fugiram e foi a primeira testemunha da ressurreição. Por isso, a Igreja chama com toda a razão como apóstola dos apóstolos. Por isso, a partir do exemplo da vida desta mulher, podemos perguntar-nos que conselho queremos construir, que sociedade desejamos deixar às gerações vindouras, que valores queremos preservar. Ora, num mundo marcado por tantas divisões e por um individualismo que cresce de uma forma tremenda, urge continuar a acreditar nos valores do Evangelho, na dignidade da pessoa, no respeito mútuo, na verdade do Evangelho, na dignidade, na solidariedade e na esperança. Permanecem estes os alicerces da nossa sociedade e para a construção do bem comum. As festas da nossa padroeira recordam-nos precisamente isso. A fé, quando é autêntica, nunca afasta as pessoas da sociedade. Pelo contrário, torna-as mais responsáveis, mais disponíveis para servir e mais comprometidas com o futuro desta comunidade que é nossa. Por isso, estas celebrações pretendem ser muito mais do que um programa de eventos. Querem ser um tempo de encontro de gerações, de fortalecimento de laços comunitários, de valorização das nossas tradições e, sobretudo, serão, certamente, uma oportunidade para reencontrarmos aquilo que verdadeiramente nos une. Quero deixar aqui uma palavra de sincero agradecimento a todos aqueles que tornaram possível a realização destas festas. A nossa Câmara Municipal, às restantes instituições públicas, às forças de segurança, aos bombeiros, às filharmónicas, aos grupos culturais, aos patrocinadores, aos voluntários, a todos aqueles que de forma direta ou indireta trabalharam e trabalham para que estes dias sejam possíveis, vividos com dignidade, alegria e a segurança que merecem. Que Santa Maria Madalena interceda pelo nosso querido concelho, pelas nossas famílias, pelos nossos jovens, pelos nossos idosos e por todos aqueles que aqui vivem e por tantos que nestes dias nos visitam, de perto e de longe. E que ao longo destes dias cada um de nós possa responder não apenas com palavras, mas com a própria vida, à pergunta que dá mote e tema a estas festas. Cristão, que dizes de ti mesmo? Madalena, que dizes de ti mesmo? Possamos responder com a autenticidade da fé, com a generosidade do serviço e a alegria de quem encontrou em Cristo o verdadeiro sentido da sua existência. Muito obrigado a todos e votos de umas santas e felizes festas de Santa Maria Madalena de 2026. Muito obrigado. Muito obrigada ao Sr. Padre pelas suas palavras e pela bênção que hoje deixa a todos os quantos vivem e celebram estas festas da Madalena. E porque esta também é uma ocasião de encontro, de comunidade e de futuro, damos agora início ao momento institucional desta cerimónia. Convido então a juntar-se a mim ao palco a Senhora Presidente da Câmara Municipal de Madalena,
doutora Catarina Manito, para proferir o discurso de abertura oficial das Festas da Madalena 2026. Vamos recebê-la com uma calorosa salva de palmas. Senhora assessora do Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores em sua representação, Senhora Presidente da Assembleia Municipal da Madalena, Senhoras e Senhores Deputados da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Senhora e Senhores Vereadores da Câmara Municipal da Madalena, Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal de São Roque do Pico, Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal das Lajes do Pico, Senhora Vereadora da Câmara Municipal de Velas, Senhor Presidente da Câmara Municipal da Calheta, Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia da Madalena, Candelária, Criação Velha, São Mateus, Bandeiras e São Caetano, Senhoras e Senhores Deputados Municipais, Presidentes das Assembleias de Freguesia, Senhores Representantes de Ilha das Secretarias Regionais, Senhores representantes das Forças de Segurança, civis e militares, Senhores representantes dos estabelecimentos de ensinos das demais instituições, associações e coletividades presentes, Reverendo Padre Dinis Silveira, pároco da Igreja Matriz de Santa Maria Madalena, minhas senhoras e meus senhores. Hoje começa a nossa festa maior. Hoje a Madalena volta a abrir as portas da sua casa, das suas ruas, da sua fé, da sua cultura e do seu coração. Hoje começam as Festas da Madalena. E quando dizemos Festas da Madalena, não falamos apenas de um programa, não falamos apenas de concertos, de palcos, de luzes ou de animação. Falamos de nós. Falamos daquilo que somos, daquilo que fomos e do que queremos continuar a ser. As Festas da Madalena são encontro, são regresso, são família, são fé, cultura e tradição. São o povo na rua, as filarmónicas a tocar, a chamarrita a rodar, os grupos folclóricos a lembrar-nos de onde vimos, os jovens a celebrar, as crianças a descobrir a festa, os mais velhos a reconhecer nela uma memória que continua viva. São um momento em que a nossa terra se une. E é por isso que o lema que hoje nos acompanha faz tanto sentido. Une, roda, celebra. Une porque esta festa junta gerações, junta famílias, junta quem cá vive, quem regressa e quem nos visita. Roda porque a nossa cultura está em movimento. Roda na chamarrita, roda nas marchas, nas voltas da vida e roda na força de um povo que nunca ficou parado. Celebra porque celebrar faz parte da nossa forma de estar. Celebramos a vida, a fé, celebramos o vinho, a música e celebramos as nossas gentes. Esta é a nossa identidade. E é essa identidade que a Câmara Municipal da Madalena tem o dever de proteger, valorizar e projetar. Porque uma autarquia não existe apenas para administrar processos, lançar obras ou gerir serviços. Uma autarquia existe para servir a comunidade. E servir a comunidade é também cuidar da sua alma, é cuidar das suas tradições, apoiar as suas instituições, é criar condições para que a cultura viva no presente e chegue ao futuro. As Festas da Madalena são tratadas por nós com o mesmo respeito com que tratamos todas as festas do nosso concelho, porque em cada freguesia, em cada lugar, em cada comissão, em cada instituição, há pessoas que dão tempo, trabalho e coração para manter vivas as nossas tradições. E nós sabemos o valor disso. Sabemos que nenhuma tradição sobrevive sem quem a ama. E sabemos que nenhum concelho cresce verdadeiramente se esquecer aquilo que o trouxe até aqui. Por isso, estas festas são também uma afirmação política, no melhor sentido da palavra. A afirmação de que a cultura importa, de que as tradições importam e de que as pessoas importam.
Este ano voltamos a apresentar uma festa eclética e viva para todos. Uma festa onde há fé, cultura, música, desporto, literatura, exposições, provas de vinho, espaço para as crianças, espaço para as famílias e espaço para todos os públicos. Temos o palco dos grandes concertos, temos artistas nacionais, mas também temos os nossos artistas. Temos festa, mas também temos memória, e no palco Chamarrita fazemos da memória presente. Temos futuro, mas nunca esquecemos as raízes, porque esta é a força das festas da Madalena, conseguir juntar num só programa aquilo que somos na nossa diversidade. Durante estes dias teremos grandes nomes nos nossos palcos, e neste palco, onde me encontro hoje, mais um ano acontecerá algo que nos dignifica a todos. Uma aposta deste município na cultura açoriana, nos nossos músicos, nos nossos cantores. Um investimento que nos engrandece e orgulha. Mas permitam-me também dizer algo que considero essencial. O brilho destas festas está também nas nossas instituições. Está nas filarmónicas que tanto honram esta terra. Está nos grupos de chamarrita que mantêm viva a dança que nos pertence. Está nos grupos folclóricos, nas associações, nos músicos locais, nos técnicos e em todos aqueles que fazem da cultura uma forma de serviço. E quero deixar aqui uma palavra muito especial às nossas filarmónicas. A Câmara Municipal da Madalena tem investido na cultura e nas condições dadas às nossas instituições porque acreditamos no seu papel fundamental. As filarmónicas são escolas de música, mas são também escolas de disciplina, de comunidade, de pertença e de cidadania. Quando uma filarmónica toca, não ouvimos apenas instrumentos. Ouvimos gerações, trabalho, dedicação, ouvimos a voz cultural de uma terra. E é por isso que continuaremos a apoiar e a investir na criação de condições como este palco e todo o material de som envolvido para que sejam elas a brilhar como merecem, diante do nosso povo. Minhas senhoras e meus senhores, uma festa desta dimensão exige investimento, recursos, planeamento, exige coragem para assumir responsabilidades. Mas uma festa como esta não pode ser vista apenas como despesa, porque aquilo que estas festas devolvem à Madalena é muito maior do que aquilo que custam. Devolvem dinâmica à economia local, movimento ao comércio, à restauração, ao alojamento e aos produtores. Dão visibilidade ao concelho, vida às ruas e orgulho às nossas gentes. E há coisas que não cabem numa folha de orçamento. Não se mede facilmente o valor de uma criança que vive pela primeira vez a festa da sua terra. Não se mede o valor de um imigrante que regressa e sente que continua a pertencer aqui. Não se mede o valor de uma família que se reúne. Mas esse valor existe e é por ele que trabalhamos. E quero por isso deixar uma palavra que me parece da mais elementar justiça. Uma palavra aos trabalhadores da Câmara Municipal da Madalena. Porque há muito trabalho que ninguém vê. Há horas de montagem, de limpeza, de transporte, de eletricidade, de logística, de preparação na cozinha, de segurança, de organização, de resposta aos imprevistos e às frustrações de querer sempre fazer melhor. Há dias em que chegam cedo e saem tarde. Há noites em que quase não veem as suas famílias. Há momentos em que a festa acontece para todos, mas não acontece da mesma forma para eles. E ainda assim estão lá, com orgulho, com sentido de missão, com espírito de serviço. Porque trabalhar na festa não é apenas cumprir horário, aparecer para trabalhar. É servir uma comunidade. E nestes dias isso vê-se mais do que nunca. Nem tudo será perfeito. Nenhuma festa desta dimensão o é. Mas podem ter a certeza de uma coisa. Damos o melhor que somos e o melhor que temos. Damos trabalho, dedicação, esforço e coração. E fazemos isto por uma razão simples, porque o nosso povo merece. Por isso, um agradecimento a todos eles nunca será suficiente. Fazemos festas juntos há muitos anos e nunca me cansarei de agradecer, da mesma forma que sempre acharei que não é suficiente. Caminhamos juntos. Obrigada.
senhoras e meus senhores, hoje começa a festa, mas começa também uma celebração da nossa identidade. Somos uma terra feita de pedra e de mar, de lava e de vinha, de fé e de coragem, de música e de tradição, de gente que sabe trabalhar e sabe celebrar. Viemos de um povo que fez da dificuldade caminho, da pedra vinho, da tradição futuro. E é para esse futuro que queremos continuar a caminhar. Um futuro com mais cultura, mais participação, mais orgulho naquilo que somos, mais capacidade de mostrar ao mundo que a Madalena é uma terra viva, autêntica e preparada para continuar a crescer sem perder a sua alma. Por isso, esta noite, antes da música começar, deixo-vos um convite. Vivam estas festas, vivam-nas com alegria, com respeito, com orgulho e com sentido de comunidade. Aplaudam os nossos artistas, acompanhem as nossas filarmónicas, bailem a nossa chamarrita, participem nos momentos de fé, tragam as crianças, abracem quem regressa, recebam bem quem nos visita, porque as festas da Madalena são nossas, feitas por nós, vividas por nós e abertas a todos. Hoje a Madalena une, hoje a Madalena roda, hoje a Madalena celebra. Que comecem as festas da Madalena. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Estão então oficialmente abertas as festas da Madalena